Fala, fiel, melhor pós-jogo do YouTube, você sabe, né? Aqui no nosso canal Jornal do Corinthians, Corinthians e Atlético Paranaense, jogo válido pela volta das quartas de final aí da Copa do Brasil. Torcedor, para esse confronto, Coringão aí teve 2 desfalques importantes. Se trata do Ranieri, nosso volante. O jogador está se recuperando de uma lesão na coxa, e também o Martínez, o jogador ali que representou a sua seleção, a Venezuela, nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Infelizmente não teve êxito e a Venezuela não vai para a Copa, e o Coringão agora se prepara para o seu próximo confronto, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, onde vamos encarar o Fluminense fora de casa. Esse jogo vai ser lá no Maracanã, no próximo sábado, torcedor. Jogo muito importante e que, mais uma vez, só a vitória interessa. Eu separei aqui um corte da programação da ESPN Brasil com o programa Linha de Passe, onde a mídia fez uma análise completa dos melhores momentos de Corinthians e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Lembre-se de deixar o seu like para você dar uma força e também apoiar o canal. Então vamos para o programa. E eu aproveito, Celso Zelt, muito boa noite, prof. Quero te ouvir sobre o jogo desta quarta-feira, tudo bem? Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, companheiros, todas que nos assistem. Algumas certezas, né? Nessa noite. Teremos um carioca na final. Teremos um clássico carioca. Sim. E o Corinthians espera um mineiro para essas semifinais que só vão ser disputadas lá da frente. É bom a gente lembrar disso. Depois do brasileiro. Exato. Os 2 classificados de hoje fizeram muito bem a sua parte. O Fluminense tinha uma dificuldade até maior pelo adversário, pelo resultado que tinha que fazer. Mas já que você me perguntou sobre o Corinthians, uma atuação bastante convincente, também contra um Atlético que tinha mais o que fazer na vida, dividido ali com a Série B. E isso acho que condicionou boa parte do jogo, né? Tanto o começo quanto o fim, quando o Atlético partiu para o tudo ou nada, não tinha volantes e se expôs de uma maneira bastante perigosa, mas até a essa altura a vaga já tinha ido para o brejo. E é isso, o Corinthians fez a sua parte muito bem hoje. Destaque para Guinegão, o incansável. Exclamação, só faltou trouxe a memória do Avalone, mas conectado ao Corinthians. O que porque num tempo em que, num futebol em que todo mundo prefere chamar o pênalti, o Guinegão faz um raro gol em que ele se levanta do chão para marcar. Isso é muito raro no futebol brasileiro, então acho que tem que ser destacado. Paulo Calçade, o Corinthians hoje, como definir essa classificação para mais uma semifinal? Desde 2022 o Corinthians chega à semifinal da Copa do Brasil. Olá, Felipe, boa noite a todos que nos acompanham. Cara, o Corinthians tinha uma vantagem e ela aumenta jogar em casa, e sair desclassificado em casa seria uma tragédia, né? E é o Atlético dividindo, assim, não é nem dividindo, né? Porque a prioridade do Atlético é voltar, né? Nada é maior do que a volta esse ano, nada é maior do que voltar à primeira divisão. E o Atlético conviveu com isso nessas 2 partidas, embora venha de um confronto que ele desclassificou o São Paulo. Sim. E que parecia o favorito para aquele confronto, né? Você poderia ter um Corinthians e São Paulo nesse momento, o Atlético não permitiu. E aí foi derrotado em casa. Os lances de arbitragem a gente vai discutir separadamente daqui a pouco, tá? Sim. Porque muita gente deve estar falando, mas e aquele lance, o outro? É melhor agrupá-los e a gente discute daqui a pouquinho. Mas foi uma vitória do Corinthians com uma modificação. Ele veio com 3 defensores, com o Gustavo Henrique, com o João Pedro e o Andileri como zagueiros, Bidu e Mateuzinho nas laterais. Então um pouquinho diferente, mesmo depois de uma data FIFA, e ele acaba, não digo perdendo o Memphis, mas o Memphis sai no finalzinho do primeiro tempo, depois de 2 partidas pela Holanda, ele sentiu alguma coisa na coxa, e depois a gente vai saber a extensão disso. Mas o Corinthians está classificado e certamente vai ter um grande confronto na semi com o Cruzeiro ou o Atlético, ainda isso não está definido. Então ele segue na Copa do Brasil. Pro Corinthians, você imaginar um campeonato brasileiro, algo além do que ele já tem hoje, é muito difícil. Ele pode melhorar a classificação, mas não é um time que vai disputar título. Agora, a Copa do Brasil pode ser possível. Então é por isso que o Corinthians está investindo muito na Copa do Brasil. Pedro Ivo, boa noite. Esse Corinthians. Tudo bem, Felipe? Um abração, boa noite. Você, Calçade, Jean, professor, quem está com a gente aqui na TV, no YouTube.
Eu achei interessante porque o Corinthians, esse é o tipo do jogo traiçoeiro, né? O Corinthians, ele leva uma vantagem para casa, ele traz uma vantagem de Curitiba. O Atlético está na Série B e não vive isso daquela das suas melhores temporadas. Qualquer coisa diferente de uma classificação, eu não estou falando de obrigação, mas a responsabilidade que você carrega, qualquer coisa diferente da classificação poderia ser mal interpretado para o Corinthians, que já é instável há muito tempo. E aí você tem uma classificação, você tem um bom resultado, você tem um Guinegão, você tem, para mim, por exemplo, o Bidon, você tem muita coisa interessante a se observar de um Corinthians que poderia ver algo ali que fugisse do script pela pressão, porque o mata-mata permite isso. O mata-mata ele não é lógico, né? Não é que tinha um time da Série A contra o time da Série B, o time da Série A tem vantagem de estar em casa e vai se classificar. Então, o Corinthians ele cumpre bem seu papel, ele assume o comando do jogo no início, é ele que edita as cartas do jogo no início, o Atlético vai para se defender, para tentar esticar uma bola ou outra, até tem o gol anulado, porque o Corinthians tem o controle, mas não vai muito além disso. Então o Atlético começa a se soltar, aí tem o gol anulado deixa o jogo até um pouquinho mais animado, o Atlético começa a tentar jogar, aí abre espaço pro Corinthians, tenta uma vez ali, aí tem a roubada do Guinegão, então começa a colher esses frutos, essas boas notícias aí a partir da roubada do Guinegão no primeiro tempo. Então é muito interessante. E visto tudo que o Corinthians faz nos últimos tempos, você virar e falar que tem uma semifinal de Copa do Brasil mais uma vez nessa temporada, eu acho que é para se comemorar. E tudo que se tem de problema de lesão, de elenco e tudo mais, surge um Guinegão, é para se comemorar também. Bidon, bem, a lamentar ali o Memphis, é claro. Então, é uma noite satisfatória para o Corinthians. E eu acho que você tinha que tomar alguns cuidados ali, porque o mata-mata às vezes te derruba, não. Achei o Corinthians até tranquilo. Teve gol anulado, o Atlético tentou, mas não via o Atlético, que em algum momento a gente já parou para falar que era copeiro, que estava se acostumando à competição, que jogava em Curitiba. Não é esse Atlético desse ano. O Corinthians também não tem nada a ver com isso. Foi lá, venceu. Hoje vence novamente. Então é interessantíssimo e acho que a gente vai ter que se debruçar muito sobre esse menino, sobre o Guinegão. A gente vai falar dele já. Jean, para você, eu quero saber do jogo, mas como depois a gente vai começar a trocar todo mundo aqui, tabelar sobre o Corinthians, sobre a classificação, teve um momento já com o Dorival que o Corinthians teve uma sequência de jogos muito ruim. E se a minha memória não me trai, no primeiro jogo com o Palmeiras da Copa do Brasil, na coletiva pré-jogo, o Dorival cita, olha, vai ser a primeira vez desde que eu tô aqui que eu vou ter Yuri, Garro e Memphis. Sim. Ele jogava mal sem o trio. E depois eles até voltaram a ficar afastados. O Carrijo também, porque pra mim era um quarteto, né? Isso. Como força. Hoje, embora o jogo tivesse com essa cara de banho-maria, pelo Atlético Paranaense colocar um time misto e tal, esse Corinthians está jogando mais, pegando essa amostragem nas últimas 2, 3 semanas para imaginar ele como um candidato absolutamente forte nessa Copa do Brasil? Então, Felipe, bom, boa noite a todos. Cara, eu acho que o Corinthians bastante candidato ao título da Copa do Brasil. Não vejo um favorito tão escancarado, né? O normal, assim, agora vamos ver quem passa de Vasco e Botafogo. Claro que hoje o Botafogo é um time mais forte, mas se a gente tiver, seja Vasco e Fluminense ou Botafogo e Fluminense e uma outra semifinal entre Corinthians e Cruzeiro ou Atlético, sinceramente, eu não acho que tem um bicho-papão aí e que o Corinthians com o seu time principal não possa brigar pelo título e ser um candidato forte ao título, né? Que acho que se a gente tivesse o Flamengo, por exemplo, acho que todo mundo cravaria o Flamengo como um favorito à conquista. Esse favorito, claro, não existe. Isso quer dizer que o Corinthians está jogando bem, que está fazendo grandes partidas? Eu acho que não, sinceramente. Não vejo essa evolução toda, esse Corinthians jogando em alto nível. O Corinthians que consegue feitos importantes, inclusive eliminando o próprio Palmeiras da Copa do Brasil, mas eu não acho que se a gente pegar as atuações, são atuações exuberantes, são atuações no mais alto nível. O Corinthians, com os seus principais jogadores, é um time titular muito forte. Hoje, ele não tem vários dos seus principais jogadores, e tudo bem, depois a gente vai poder discutir Yuri Alberto e Guinegão, porque já tem até essa discussão. Mas no YouTube vamos colocar enquete, quem você quer como titular. É isso, exato. Com o Yuri Alberto 100%, vamos ver quem o torcedor escolhe. Mas assim, é o Corinthians que não vai ter o Carrilho também, que acho que é um jogador de altíssimo nível, né? E que faz falta. O Memphis, vamos ver agora a questão, como ele saiu, se
se vai voltar logo, se não vai voltar logo, em que condições volta. Mas é um Corinthians que está levando uma temporada, e eu concordo com o Pedro, acho que num nível bem melhor do que poderia se imaginar num determinado momento. Se a gente lembrar que conquistou um título estadual, é o estadual. Cara, acho que para o Corinthians hoje é algo significativo, é algo em cima do Palmeiras. Em cima do Palmeiras, tem um valor também. Tá numa semifinal de Copa do Brasil e não sofrendo no Campeonato Brasileiro. Acho que na média, apesar das quedas prematuras nas duas competições sul-americanas, eu acho que é uma boa temporada dentro do que poderia se esperar, ainda que eu não acho que o futebol é um futebol do mais alto nível. E talvez até por isso o Dorival esteja ainda, me parece que está procurando soluções, táticas inclusive. Acho que a escolha do time hoje, eu via muita gente, inventou, tal. Não acho que tenha inventado, não acho que seja um absurdo a escalação que ele colocou em campo hoje diante do que ele tinha, mas é um Corinthians que eu acho que até tem margem para melhora no jogo em si. Hoje, acho que assim, era normal o Corinthians passar sem sofrer, o Corinthians passou sem sofrer, ainda que o Atlético tenha até me surpreendido. Eu acho que o Atlético jogou mais, ou em algum momento, na hora do gol anulado, do primeiro gol anulado, Atlético também. Ele conseguiu, de alguma maneira, colocar uma pulga atrás ali da orelha dos corintianos. Durou pouco, porque logo depois o Corinthians faz o gol, mas acho que, de maneira geral, considerando a força do Atlético hoje, é um time de Série B e a gente vê isso até pela própria formação, ainda que hoje poupando alguns dos seus titulares. Eu acho que o Atlético fez um bom jogo, mas mesmo fazendo um bom jogo para os seus padrões, o Corinthians, a verdade é que ele não sofreu em nenhum momento, apesar daquele gol anulado no primeiro tempo. O Atlético é um time de Série B e reconstruído agora. Essa legião colombiana que vem agora, que deu muito mais qualidade para o Atlético, acabou de chegar. Sim. E quanto ao Corinthians, eu acho que o Dorival não só está procurando soluções, como ele já está achando algumas coisas. Essa questão do apoio dos laterais, quando se fala dos 3 zagueiros, eu acho que o grande mérito disso é liberar o Bidu para ser o que realmente ele contribui mais. Então, o Bidu tem muitos problemas defensivos. Então, quando você explora o que ele tem de melhor, e no jogo com o Vasco, isso já ficou claro, foi um achado quando o Corinthians faz 2 gols com apoio dos seus 2 laterais. Então essa é uma solução que o Dorival já está encontrando. Outra solução que ele encontrou, eu não chego ao exagero de querer dar a camisa do Yuri Alberto para o Guinegão, mas que com o Guinegão e também com o menino Kaique, antes da chegada do Memphis, da volta do Memphis, que o time ganhou mais força pressionando a saída do adversário. Esse é o ponto, né? Isso é inegável. Então tem pelo menos 2 coisas aí que o Dorival já detectou, já achou e estão dando certo. Concordo, o Corinthians não tem o melhor nível de jogo, eu acho que nem dos semifinalistas. Se o Cruzeiro passar pelo Atlético, como eu imagino, eu acho que o Cruzeiro é o mais forte dos 4 semifinalistas, o mais confiável como time, embora o Fluminense venha de um ano muito bom, e hoje deu uma amostra maior disso. E o Botafogo também, acho que tem um time respeitável. Também, o Botafogo tem o material humano ali suficiente para... Agora, a gente está falando de algo que vai acontecer daqui 3 meses, né? É difícil. Outro mundo, onde termina outubro, novembro, dezembro. Vamos ver porque para o Corinthians agora, ele joga no final de semana, dia 13, depois dia 21, depois dia 28. Porque são 2 semanas de Libertadores da América. Quem não está jogando Libertadores, está tranquilo. Então ele pode recuperar jogador, ele pode ter uma série de aspectos aí que são favoráveis. E a Copa do Brasil vai virar algo especial pós-Brasileirão. Sim. Na mexida que deu a CBF no calendário para tentar... uns vão achar que foi legal, outros que não. Assim, o calendário é um problema. E um clube brasileiro ganhando a Libertadores da América e jogando o Brasileirão até dia 21 de dezembro, daria adeus para o Mundial. Então eles tinham que dar um jeito. E conseguiram dar um jeito. Mas em relação ao Atlético, acho que o Atlético fez um jogo pensando onde ele joga, que é a Série B. Ele tem é importante olhar o Atlético como uma equipe com um movimento de ascensão. Ele está 5 pontos da 4ª vaga hoje. Deu 3 vidas. De 36 para 41 pontos. Então, são 5 pontos. E o Atlético, anterior ao Dair Helman, o Atlético do início do Brasileirão Série B,
já estaria batido. E ele desclassifica o São Paulo e ele compete com o Corinthians. Então, pensando na vida do Atlético, que é Série B, eu acho que o Atlético pode conseguir uma vaga. Ele ainda luta por uma vaga e por um retorno, que é o grande objetivo dele. E o Corinthians Dorival, assim, o Zé te falou, ele está encontrando soluções, porque só tem problema. Ele ganhou um reforço. Ele queria 4, ganhou 1. É o que deu. Tem um transfer ban rolando e pode vir mais. Não dava para fazer nada. Então hoje ele foi com o Andileri como zagueiro, o lado esquerdo com o João Pedro e o Gustavo Henrique, 3. 2 volantes, né, o Maicon e o Bidon. Com o Mateuzinho e Bidu faz todo sentido ter os corredores com os laterais. Mas eu achei que em alguns momentos o meio de campo ficou um pouco... O Garro ficou desabastecido. Porque aí o volante tem que se mandar para chegar no Garro e às vezes fica com aquela preocupação de largar os zagueiros. Quando o Andileri ele se associava com o Bidu, era interessante. É isso que eu ia falar. E quando ele vinha por dentro, ele também ajudava. Foi não digo um achado, mas para quem só tem problema, ele está tentando se virar. Assim, esse esquema que o Dorival usa hoje no Corinthians, que usou hoje mais do que usa hoje no Corinthians, é o esquema da moda na Europa nesse momento. Assim, você vê vários times jogando nesse 3-4, aí varia. Alguns times jogam num 3-4-2-1, outros times jogam num 3-4-1-2, como é o caso do Corinthians. Embora com o Memphis, você possa até ter o Memphis mais próximo do Garro ali. Em cada momento é uma foto diferente. Exatamente. Mas essa lógica de você ter 3 zagueiros, sendo que um zagueiro é um lateral, e aí, em geral, nos times europeus, o que a gente vê é que um zagueiro sempre é um lateral, justamente para fazer esse trabalho que o Calçade está falando, que é o trabalho de associação com o ala, de fato, né? E hoje o Corinthians tinha os dois, tinha o Anrileri e tinha o Bidon do lado esquerdo, e acho que isso é uma ideia, né, de associação ali que você pode ter, inclusive com o próprio cara da frente também, com o Memphis por ali. Eu acho que, assim, é curioso que ele... Aí eu não sei se é uma coisa do Dorival estar observando, estar estudando, se foi uma solução que ele achou, porque para o Corinthians o melhor é isso, entendeu? Ou se é um reflexo, porque isso acontece, é uma coisa cíclica no futebol. Você lembra de uma época que todo mundo jogava, no 4-2-3-1. Ainda é um sistema muito, mas aquela coisa dos 4 na defesa, 2 volantes, aí 3 meias ofensivos e o centroavante. Ainda é um sistema muito comum, mas hoje esse sistema com 3 zagueiros, sendo que um dos zagueiros é um lateral para se associar com o ala, 2 volantes ali em geral que jogam e 3 caras mais ofensivos, é algo muito comum. Então, nesse sentido, acho que é interessante, né? Notar que o Dorival acho que está antenado com o que está se passando lá fora. No caso dele também é uma necessidade, porque no elenco inteiro ele não tem jogador de lado. Se ele não fizer esse trabalho com os alas, os jogadores de lado que ele tem são jogadores hoje mais contestados, inclusive em termos de permanência, né? O Romero, o Thales Magno seriam esses jogadores. O Vitinho um dia foi, eu acho que hoje ele já não é. Então ele tem que de algum jeito abrir esse jogo e achou com os laterais, perfeito. E é curioso porque a gente ouve muito falar o Dorival, acostumado com Copas, foi com o Flamengo, foi com São Paulo, agora tenta com o Corinthians. Mas é curioso porque a gente chega em 10 de setembro, o Dorival que vira um ano muito instável em seleção, sou eu com Copa do Mundo e hoje não sabia se ia ter nenhum campeonato para disputar ainda, dependia do resultado. Talvez a mão seja muito pesada quando a gente pare, ontem a gente estava falando aqui de seleção, para olhar o que o Dorival seria capaz de fazer com um grupo daquele olhando para uma Copa do Mundo. Só que para o que ele foi chamado, vê também em 10 de setembro, ele ainda tem a possibilidade de recuperar também uma temporada dele, um momento dele que ele sai muito abalado, só para falar não só do time, ele sai muito abalado e fica uma nuvem ali, uma coisa de desconfiança. E aí, por mais que seja problema, o Corinthians é só problema, ele busca soluções. Fala, Fiel, mais informações do Coringão. Torcedor, acompanhamos aí o programa, a mídia aí colocou a sua opinião sincera a respeito do pós-jogo, Corinthians e Atlético Paranaense. Coringão, como eu falei aqui, vai virar a página na temporada e vai encarar o Fluminense. Fluminense que, por coincidência, venceu aí o seu jogo da Copa do Brasil, se classificou para a grande semifinal, né?
tinha perdido o primeiro jogo para o Bahia por 1-0 e venceu no Maracanã por 2, então eles estão aí bastante empolgados e vai ser o nosso próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro. Torcedor, não tem moleza não, viu? Só jogo duro daqui para frente. Coringão aí tá no meio da tabela, 26 pontos no campeonato, uma vitória vai ser de suma importância para o Coringão dar uma respirada, né, na tabela do Campeonato Brasileiro, não pensar mais em rebaixamento, quem sabe pegar uma vaga aí de pré-Libertadores, Libertadores direto eu acho que é muito difícil, mas uma pré-Libertadores, Coringão com certeza tem totais condições. E aí, torcedor, o que você achou aí desse esquema do Coringão contra o Atlético Paranaense, entrando ali com 3 zagueiros? Vale a pena a gente lembrar que o Coringão também estava desfalcado ali de última hora do André Ramalho. O jogador pegou uma virose e entrou no seu lugar o João Pedro Choca. O jogador jogou muito bem, na minha opinião, principalmente ali no primeiro tempo, onde o Coringão saiu vencendo por 1-0 com o gol do Garro, né? O Garro estava precisando desse gol. O jogador é que é fundamental nesse esquema tático do Coringão. Estava passando uma fase muito ruim, não acertava nada, né? Mas o Garro é aquilo, né, torcedor? Ele sempre jogou com bastante vontade, sempre representou aí a torcida corintiana. Esse nunca foi o problema do Garro, né? Tava faltando um pouquinho de calma ali, um pouquinho de confiança. E com certeza, com esse primeiro gol aí que ele marcou no primeiro tempo, ali contra o Atlético Paranaense, com certeza ele pode ganhar mais confiança. E confiança é tudo aí no jogador profissional. Tomara que daqui para frente o Garro possa fazer vários gols e quem sabe ajudar o Coringão a melhorar aí no Campeonato Brasileiro, né, torcedor? Vale a pena a gente lembrar que 10 partidas contra o Atlético Paranaense jogando na Neoquímica Arena, o Coringão não tinha perdido nenhuma, viu, torcedor? É isso mesmo, são 5 vitórias em cima do time paranaense e 5 empates, então eles são o eterno freguês aí do Coringão. E sem falar que lá na Arena da Baixada, antiga Arena da Baixada, né, agora tem outro nome, Coringão também manda muito bem, e se não me engano, tem mais vitórias do que o próprio Atlético Paranaense. Mas é isso aí, torcedor. Coringão agora focar totalmente no Campeonato Brasileiro e quem sabe com mais uma vitória, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.